paz do Senhor. Se você estiver conseguindo me ouvir, vocês que já entraram aí, dá um ok aí, só para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se o áudio tá bom, se não tá. Dá um ok aí pra gente, só para eu não começar sem antes tá tudo certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ótimo. Pronto, Vanessa tá me ouvindo. A paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente tem 4 minutos já para começar. Daqui a 4 minutinhos a gente começa o nosso culto online, nosso primeiro culto online de doutrina, devido aos momentos que a gente está vivendo, né, principalmente com essa questão do coronavírus. E por cautela a gente está recluso dentro dos nossos lares em quarentena, mas não vamos deixar de adorar a Deus, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então daqui a 4 minutinhos nós vamos começar, amém? Quem estiver chegando aí eu já vou acenando, a paz do Senhor. A gente vai começar em 4 minutinhos, 19h30 em ponto, a gente já começa. Vamos trazer uma reflexão, uma palavra aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a imagem que eu estou reproduzindo para vocês. Quem puder escrever aí, só para eu saber se vocês estão enxergando a imagem. Eu reproduzi uma imagem na tela, que eu vou tentar trazer algumas coisas escritas também para a gente refletir. Então se você puder, se você tiver conseguindo enxergar essa imagem, me dá um alô aí só para eu saber, certo? Só para eu ficar aqui ciente se está passando ou se só eu estou enxergando essa determinada imagem. De ódio chegando agora, a paz do Senhor, missionário. Tô pequeno, varão. Tô pequeno porque a imagem que tá grande, não é isso? A imagem tá grande, eu tô pequeno, não é isso? Mas eu vou abrir aqui pra mim. Pera aí que eu vou abrir aqui. Pera aí que eu vou tentar ver como é que eu consigo abrir. Vou tirar aqui. Pronto, botei, fiquei grande, varão. Fiquei grande. Pai do Senhor, pronto. Daqui a pouco eu vou reproduzir algumas imagens só pra gente refletir na mensagem de hoje, que vai estar em João capítulo 21 e o verso do número 1. A gente vai começar em 2 minutinhos, certo? Em 2 minutinhos a gente começa para respeitar o horário de 19h30 em ponto. Enquanto isso, vocês que estão chegando, eu preciso muito que vocês interajam também. A gente vai aprender hoje a culto de doutrina. A gente vai estar refletindo em uma mensagem. O irmão que sentir do coração de querer também falar alguma coisa, me fale, que eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma reprodução mútua, né, os dois ao mesmo tempo. Se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, isso é experiência para a próxima, certo? Então 2 minutinhos, a gente já começa, varão. Vou reproduzir de novo a imagem só para saber se está tudo ok, certo? Vou reproduzir a imagem aqui só para... rapaz, esse negócio de tecnologia é outro mundo! Vocês estão vendo a imagem aí tranquilamente, né? É porque eu estou com outro celular descarregado, que eu queria só observar para ver se está tudo sendo visto facilmente ou se a gente está com alguma dificuldadezinha, certo? A gente vai trazer uma reflexão importante e daqui a pouco a gente começa. Falta 1 minuto para a gente começar. Pegue suas Bíblias, abra em João capítulo 21 verso 1, já deixa aí aberto em João capítulo 21 verso 1, e a gente vai refletir hoje em cima desta mensagem que tem como tema: tudo é uma questão de posicionamento. Tudo é uma questão de posicionamento. João capítulo 21, verso 1. Vamos começar? Bom, são 19h30, nós queremos saudar a todos que estão aqui assistindo esse vídeo aqui conosco. Eu quero dar a paz e a graça de Cristo Jesus para cada um de vocês que estão nos seus lares.
Óbvio que depois dessa mensagem eu vou tentar criar uma forma da gente deixar isso salvo para reproduzir. Deixa eu abrir aqui de novo, vou tirar a imagem para aparecer maior, pronto. Eu criei algumas imagens também para que não fique somente vocês me enxergando e que a gente possa interagir dentro desta mensagem que a gente vai discutir aqui hoje. Então a paz e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E antes da gente começar, eu quero iniciar fazendo uma oração pela sua casa, pela sua família. Eu quero fazer uma oração pela sua saúde. Talvez tem pessoas aí em casa com sintomas de gripe, talvez tem pessoas aí em casa um pouco debilitadas, com febre, e nós vamos fazer uma oração de fé pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, por todos os propósitos que você tem no seu coração, para que a gente comece nessa noite debaixo da graça de Deus, sabendo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aí onde você está, vou pedir para que você feche os seus olhos, se concentre com Deus neste momento, e que Deus ele nos conduza nesta noite, e que o teu Espírito Santo guarde as nossas vidas, restaure a nossa saúde. Amém? Feche teus olhos aí onde você está agora, se concentre comigo nesta oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, nós queremos primeiramente te dar graça, te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, pelo Senhor ser o autor e consumador da nossa fé, pelo Senhor nos abençoar de forma poderosa, pelo teu Espírito Santo habitar dentro de nós, ó Deus, e nos direcionar todos os dias na sabedoria da tua palavra, Jesus. Meu Deus, nesses momentos difíceis, eu quero nesta oração pedir por cada uma das famílias que aqui estão representadas, que o Senhor vá neste momento guardando as vossas vidas, Jesus. Que o Senhor vá neste momento visitando cada lar, ó Pai. Que o Senhor neste momento vá visitando agora, nesta hora, Jesus, a saúde do teu povo, Deus. E abençoa o teu povo de forma sobrenatural, Deus. Tem pessoas talvez que estejam agora enfermas dentro de casa, sentindo febre, sintomas de gripe. Eu quero nesta hora, como ministro da tua palavra, profetizar sobre a vida delas, para que o Senhor derrame a cura, Jesus, e que essas pessoas possam ver e contemplar o teu milagre neste momento, ó Deus. Meu Deus, eu te peço que nesta noite o Senhor nos dê sabedoria para podermos aprender, para podermos discutir sobre a tua palavra, para podermos crescermos no teu evangelho através do desenvolvimento do conhecimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, da revelação. Eu te peço nesta noite que o Senhor nos conduza, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a tua voz, para entender o teu chamado, ó Deus. Meu Deus, eu quero orar por aqueles que estão agora, neste momento, ó Pai, nas ruas, Jesus, desprotegidos, pessoas que talvez não tenham nem para onde ir, pessoas que talvez não tenham nenhum lar para poder se habitar. Que essas pessoas, ó Deus, neste momento seja revestida com o teu poder, seja protegida com a tua graça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, meu Pai, sobre nós o teu sangue, porque nós temos a certeza que se formos cobertos pela tua unção, pela tua graça, estaremos, ó Deus, blindados, ó Pai, nenhum mal sucederá sobre nós. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós te pedimos, Jesus, nos abençoa, nos faz passar por esse momento de dificuldade, sabendo de que lá na frente cantaremos o hino da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Bom, eu queria muito, eu ainda estou estudando a possibilidade de como a gente vai fazer para interagir e dar oportunidade para os irmãos que estão em casa, né? Eu estou tentando aqui fazer uma coisa, já vi que a ferramenta permite a gente fazer isso, né? Deixa eu pegar meu álcool gel aqui, que toda hora eu boto no olho. Eu já percebi que a ferramenta permite a gente fazer isso, mas eu ainda estou estudando para que as coisas fiquem organizadas. Porque quando eu tiver essa possibilidade de botar os irmãos para poder ter oportunidade, eu boto alguém para louvar, né? Porque se eu louvar, os irmãos saem da live no mesmo momento. Então, como eu não tenho essa capacidade afinada de louvar, a gente vai só refletir na palavra nesta noite, amém? Só lembrando para os irmãos que nós estamos com o templo temporariamente fechado, justamente por conta desse momento que nós estamos vivendo, mas nós não deixaremos em momento nenhum
de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nós teremos os cultos oficiais terças e quintas e domingos aqui pela live. Verdade, o Jamil está aqui falando que tem um aplicativo Zoom. Eu uso até o aplicativo Zoom lá na empresa para dar aula, e eu acho que é uma boa ferramenta depois para a gente utilizar, bem legal. A gente vai tentar mexer nisso aí para poder fazer. Então, lembrando que os cursos de terça, quinta e domingo faremos aqui pela live, e eu vou tentar ver se eu consigo fazer também umas reflexões dia de quarta, dia de segunda, já que a gente tem essa ferramenta. Então todos os dias a gente vai tentar meditar na palavra de Deus. Jean, depois eu vou precisar de sua ajuda para poder a gente organizar essa questão do aplicativo, amém? Então abra aí as vossas Bíblias em João capítulo de número 21. João capítulo de número 21. Eu vou reproduzir uma imagem aqui. Vocês estão conseguindo enxergar essa imagem? João capítulo de número 21. João capítulo de número 21 e o verso de número 1. Abra aí as vossas Bíblias. João capítulo 21 e o verso de número 1. E hoje, como culto de doutrina, nós vamos refletir em cima dessa mensagem. Lembrando a todos os obreiros da igreja que teremos quinta-feira, culto de maravilha aqui online, e eu vou mandar lá quem vai ser o pregador da quinta-feira. Vou dar as instruções de como fazer a live. A gente vai fazer a live através da reflexão, para que os irmãos também colaborem com a obra do Senhor, pregando a mensagem. João capítulo 21, verso de número 1. Quem achou aí, vai abrindo. Vai dizer que achou, diga amém, mas lembrei que não dá para ouvir, né? João capítulo 21, verso 1, diz assim a palavra de Deus. João capítulo 21 e o verso de número 1. Quem não achou, está aí na telinha o texto para vocês acompanharem. Diz assim, ó: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Amém? Pela multidão dos peixes. Nós vamos refletir em cima dessa mensagem de João, capítulo de número 21 e o verso número 1, em cima de uma temática importante que eu até compartilhei logo no começo aí, ó. Tudo é uma questão de posicionamento. Qual é a sua posição frente a algumas estratégias, frente a algumas circunstâncias, frente a algumas necessidades? Nós vamos refletir em cima disso nesta noite. Por que eu trouxe essa reflexão para os irmãos? Tudo é uma questão de posicionamento. Porque se nós observarmos à luz da Bíblia Sagrada, vocês vão perceber de que em vários momentos era necessário que houvesse uma ação das pessoas para que o milagre acontecesse. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que achegai-vos, pois, a mim, e eu achegareis a vós. O próprio Jesus Cristo deixou isso escrito para a gente. O fato de Jesus dizer achegai-vos, pois, a mim, ele está dizendo precisa-se ter uma atitude, uma ação, precisa-se ter uma iniciativa, precisa-se ter um objetivo e uma decisão. A Bíblia diz que quando Jesus passava, tinha um cego sentado à beira do caminho, e o cego ouviu falar que era Jesus, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve uma iniciativa naquele momento, ele se posicionou para que recebesse o seu determinado milagre. E a Bíblia diz que ao se posicionar, as pessoas começaram a repreender e dizer a ele: rapaz, se cale, porque o mestre não vai te ouvir. E mesmo assim ele permaneceu na sua posição, dizendo:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então houve uma necessidade do cego de se posicionar para que alcançasse o teu milagre. Isso a gente vai observar isso em vários momentos das passagens bíblicas, principalmente com Jesus operando os milagres. A Bíblia diz que quando Lázaro estava enfermo, Marta e Maria mandam chamar Jesus. Houve uma posição de Marta e Maria, houve uma ação de Marta e Maria. Vai chamar o mestre, porque eu sei que quando o mestre chegar, essa enfermidade ela não vai prevalecer, ele vai curar o meu irmão. Houve uma ação. A Bíblia diz também: pedir, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Repare que todas essas três circunstâncias existe uma necessidade de haver uma posição, existe uma necessidade de haver um posicionamento. Jesus ele informa que a gente tem que pedir, e o que é que eu faço? Eu peço. Jesus fala que a gente precisa buscar, o que é que eu faço? Eu busco. Jesus fala que eu tenho que bater, o que é que eu faço? Eu bato. Existe uma ação, uma posição que é necessário que a gente consiga de maneira bem clara refletir em cima disso, porque tem muitas pessoas hoje que estão vivendo os momentos e dias complexos e difíceis, que vivem um duelo entre elas mesmas. Existem sonhos, existem projetos, existem vontade de querer fazer com que as coisas aconteçam, mas ela briga com ela mesma através do cansaço. Por um lado você tem sonhos, por outro a vida tem te cansado tanto que você não tem encontrado forças para alcançar o teu sonho. Por um lado você tem vontades e objetivos, por outro você tem várias pessoas que em vez de ajudar, te desestimula e você não consegue prosseguir. Então, dentro desse duelo, em frente a esse duelo, é necessário que a gente, nós como seres humanos, nos posicione diante da nossa necessidade para buscar aquilo que nós precisamos para alcançar o objetivo de Deus na nossa vida. Por que eu estou frisando o objetivo de Deus? Porque tem muitas pessoas que se posicionam, que buscam, que tentam alcançar coisas que muitas das vezes não é o objetivo que Deus quer para aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que bom que a Bíblia diz que grandes coisas Deus tem, coisas maiores ainda do que nós projetamos, do que nós sonhamos, do que nós desejamos. O nosso Deus tem coisa muito maior. A Bíblia diz que tinha um coxo na escada do templo chamado Formosa, e a Bíblia diz que quando sobe Pedro naquela escada, o coxo estende a mão e diz assim: me dá uma esmola. O que ele estava precisando naquela hora? De um dinheiro para poder se alimentar, comprar o seu alimento, se manter. Mas naquele momento Jesus tinha coisa maior para ele. A Bíblia diz que Pedro vira para aquele coxo e diz assim: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, isso que você está querendo agora eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Então Deus, ele supriu uma necessidade maior para aquele coxo, porque ele só estava mendigando porque ele era coxo. Porque se ele fosse de sã, vou dizer assim, com sua saúde em sã perfeição, entre aspas, ele não estaria mendigando, porque naquela época coxos mendigavam, leprosos mendigavam, era destituído da sociedade. O que Deus fez? Deus ele não supriu a sua necessidade momentânea, porque o dinheiro ia acabar em algum momento. Deus supriu a sua necessidade de forma eterna. Deus ele tirou ele da condição e diz: olha, em vez de eu te dar apenas o dinheiro para você se alimentar agora, eu vou te dar o artifício de você jamais voltar a mendigar. Deus, ele nos dá artifícios para que a gente jamais retroceda na nossa vida, que a gente sempre continue para frente, que a gente sempre continue em busca dos nossos objetivos. A Bíblia diz: olha, se você tiver sede, Jesus fala, se eu tiver com sede, pedir água para a mulher diz: ó, eu te darei água, mas voltará a ter sede. Mas Jesus diz: olha, eu tenho uma água que se você tiver sede e você beber dela, jamais tornará a ter sede. Deus, ele não permite que a gente retroceda. Deus, ele não permite que a gente volte. Deus, ele sempre projeta algo que nos impulsiona para frente.
E quando nós vemos a nossa situação hoje, a maioria das pessoas hoje, que uma das doenças que mais assola a humanidade hoje se chama depressão, é as pessoas vivendo de maneira que estão retrocedendo, onde o cansaço evita que elas continuem andando e alcançando os seus objetivos, onde as dificuldades evita, onde você vai para o trabalho, acorda de manhã com o objetivo de fazer o seu melhor, chega lá, você encontra colegas de trabalho que em vez de te ajudar, às vezes te trata mal, chefes que te tratam mal, pessoas que às vezes te estressam, às vezes você vai para a escola, chega na escola, você tem dificuldade, tudo isso vai somatizando na nossa vida, que faz com que a gente se sinta cansado, abatido, mas Deus diz, olha, trazei sobre mim todas as suas dores. Por que motivo? Porque vai ser necessário nos posicionarmos. E para nos posicionarmos, precisamos entender que nada dessas coisas vai nos atrapalhar. Paulo disse uma coisa que eu acho lindo. Paulo disse assim, olha, tem muita coisa que está querendo me afastar do amor de Cristo. Tem muita coisa. Peste, potestade. Rapaz, Paulo citou tanta coisa que Paulo disse assim, eu quero saber de uma? Eu vou logo declarar, nada disso nos separa do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem pestes, nem potestade maligna, nem cansaço, vou aumentando, nem cansaço, nem desânimo, nem depressão, nem doença, nada nos separa do amor de Cristo. Por que é importante a gente entender isso? Porque é esse amor que nos faz prosseguir todos os dias e alcançar aquilo que nós objetivamos. Paulo escreve uma das cartas, se não me falha a memória, para Filipenses. Paulo diz uma das coisas que eu acho mais linda, eu gosto muito de repetir isso. Paulo diz assim, ó irmãos, longe de mim dizer que sou perfeito, não sou, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu não retrocedo, eu não ando para trás, eu não volto, eu sempre vou avante, eu sempre vou para frente. Eu quero neste momento, nessa parte dessa mensagem, profetizar sobre a tua vida, que você está em casa e que você está achando que os seus projetos estão mortos, que você está achando que os teus sonhos estão acabados, que você está achando que a sua vida não tem mais jeito, que você parou até para dizer a Deus, Deus, já tem um tempo que em vez das coisas melhorar, as coisas estão piorando. Deus diz, epa, eu não faço nada para que o amanhã seja pior do que o hoje. Pelo contrário, o amanhã de Deus é melhor do que o hoje, até porque está escrito, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem no dia seguinte, ela vem no amanhecer. Deus jamais vai deixar que você retroceda, em momento nenhum. Deus jamais vai deixar que você retroceda. O que Deus tem sobre a tua vida é para frente. O que Deus tem para a sua vida é melhor. O amanhã ele é melhor, mas precisamos nos posicionar. Eis a questão. Observe o que a passagem que a gente leu disse. A Bíblia diz que Pedro e os discípulos, Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado. E a Bíblia diz que os discípulos voltaram e Pedro acordou e disse assim, olha, eu vou pescar. Estavam com fome, precisavam comer. E a Bíblia diz que Pedro levantou e disse, vou pescar. Os outros falaram, vou contigo. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e tentaram pescar alguma coisa e não conseguiram. Não conseguiram. Aí a Bíblia diz que chega Jesus, eles não reconheceram que era Jesus, eles não conseguiram ver que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus virou para eles e falou assim, tem de comer aí? Tem alguma coisa para comer aí? Eles disseram assim, não tem. E realmente não tinha, porque eles aprenderam com Jesus a dividir com o teu próximo. Realmente não tinha. Jesus não disse assim, obrigado, vou ver em outro lugar. Não, Jesus diz, opa, pegue a rede e jogue do lado direito do barco. Jesus deu um norte, uma orientação. Por que motivo? Porque muitas das vezes, escute bem o que eu vou lhe falar agora, muitas das vezes você tem a ferramenta certa, está com a rede na mão, você está no veículo certo, está dentro do barco, mas você não tomou a posição correta. Muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes a gente tem a ferramenta certa, está no veículo certo, com as pessoas certas, mas não usamos a ferramenta correta na forma como deve utilizar. Não nos posicionamos da maneira correta. Jesus disse, rapaz, se tem rede, vocês estão no barco,
A única coisa que vocês precisam fazer é jogar a rede no lado direito. Jesus disse, se você, eu vou produzir a imagem aqui, olha a mensagem aí. Jesus dizendo, olha, joga no lado direito do barco. E a Bíblia diz que quando jogou no lado direito, que eles puxaram, não conseguiram nem tirar a rede do barco, de tanto peixe que tinha. Tinha peixe demais. E a Bíblia diz que naquele momento eles reconheceram que Deus era, que aquele rapaz que estava no mar, que estava ali na frente, na praia, era Jesus. Sabe por que eles reconheceram? Porque só existe um que nos orienta da maneira como nós deveríamos ser orientados, que se chama Jesus Cristo, o nosso Deus. É o Espírito de Deus que nos conduz, que nos orienta. Muitas das vezes nós buscamos orientações em nós mesmos. Nós achamos que com o celular na mão, que com o nosso próprio braço, a nossa própria força, podemos resolver tudo. E Deus dizendo, olha, tem coisa que para resolver precisa que eu oriente, precisa que eu fale, precisa que eu faça por vós. A Bíblia diz que quando Jó estava triste, Jó estava, pense num cabra arrasado, era Jó. A Bíblia diz que quando Jó estava muito triste e reclamava, eita, homem que reclamou foi Jó naquele momento. A Bíblia diz que Deus virou para Jó e falou assim, ei Jó, fique aí agora como esse homem que tu és, e eu vou falar e você vai me ouvir. Eu vou falar e você vai me ouvir. Aí Deus começou, Jó, o seu bramido é maior do que o meu? Tem alguma coisa que você faz que eu não posso fazer? Deus estava dizendo para Jó, Jó, não é você que resolve as situações impossíveis. O Deus do impossível sou eu, não é você, Jó. Deus estava dizendo, quem faz o impossível sou eu, não é o homem. Quem realiza as coisas é Deus. Só que para Deus realizar essas coisas, que é aí onde eu quero chegar, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos viver uma vida de fé. O próprio livro de Hebreus, ele deixa bem claro que é isso. Hebreus 11:1, ele diz, a fé é o firme, olha a palavra que ele diz, o firme fundamento. Ele está dizendo que a fé tem que ter firmeza, você tem que entender, você tem que absorver, você tem que acreditar, meu irmão. Você precisa saber, ter a certeza de que as coisas vão acontecer, porque você entende que o Deus que você serve é maior. É maior. Quando o povo estava desesperado, Moisés morreu, presta atenção, Moisés morreu. O líder morreu. O povo estava desorientado. Pense no povo desorientado. Foi o povo. Com certeza alguém deve ter dito assim, rapaz, eu vou voltar para o Egito, quer saber de uma? Que agora a gente está aqui, no meio do deserto. Não tem líder? Ixi, e agora? Josué levanta e diz, epá, vocês fazem o que vocês quiserem. Quer voltar, volta. Quer adorar a Deus estranho, adora. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual foi a posição de Josué? Podem falar o que quiser, mas eu continuo fiel ao Deus que eu sirvo. Nesse momento de dificuldade, eu não sei qual é o que você está passando. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando. Eu não tenho nem noção de como é o seu problema. E você está certo. Tem muitas pessoas que falam assim, ninguém me entende, só Deus mesmo. Você está certo. Às vezes só quem entende a luta é você mesmo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, sem precisar entender a sua luta. Nada disso vai te afastar do amor dele. Ele é Deus sobre nós. Sabe o que falta para você sair dessa luta? Precisa você entender que tem que tomar uma posição. Toma uma posição de crente, meu irmão. Diga que a fé
É a sua firmeza. E ela não é fundamentada em carros e cavalos, como a própria Bíblia diz. A minha fé é fundamentada no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que hoje eu estou aqui reproduzindo para vocês, de dentro do meu quarto, com a minha porta fechada, debaixo de uma palavra onde Deus diz: entre no teu quarto, fecha a tua porta, que Deus está em secreto. Eu estou aqui reproduzindo para vocês e Deus está aqui comigo. Você está aí assistindo e Deus está aí com você. Em nenhum momento Ele te abandonou, em nenhum momento Ele te deixou. Ele jamais voltou atrás. Tudo que Deus fez foi para que o amanhã, o seu amanhã, fosse melhor do que o hoje. E nesse momento, enquanto o arquiteto está projetando o nosso futuro, toma uma posição, continue fiel a Ele. E vai ter momentos, escute bem o que eu vou lhe falar aqui, segunda parte, vai ter momentos que você vai ser levado em circunstâncias que mais do que nunca você vai precisar tomar uma posição, mais do que nunca você vai precisar ter um posicionamento. Ezequiel, se eu for falar da história de Ezequiel, vai ficar longa. Deus pega Ezequiel e transporta Ezequiel para um vale de ossos secos. Se eu perguntasse a Ezequiel, amanhã você quer ir para onde? Vá por mim. Ezequiel vai dizer: eu vou na praia, vou na igreja orar, vou sair com o irmão para comer uma pizza. Mas Ezequiel não ia dizer: não, amanhã eu vou dar uma passeada no vale de ossos secos. Não vai, meu irmão. Ninguém acorda e diz assim: amanhã eu vou ali passar por uma luta e volto. Peraí, isso não faz parte do meu projeto e do seu. Não faz. Ninguém escreve objetivo e diz assim: eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero viver com a minha vida espiritual bem, eu quero ter umas 10 lutas nesse ano. Ninguém faz isso. Se alguém faz, tem algum problema espiritual, isso não é normal. Ninguém projeta isso, mas você é induzido. Você é induzido. Você é induzido a circunstâncias que você precisa ser provado. E não é provação de você passar por dificuldades, não. Pelo contrário, é provação para que você se posicione. Ezequiel, o que tu vês? Eu vejo o vale de ossos secos, Jesus. Sim, pode esses ossos reviver? Deus fala assim: eu não sei, mas tu sabes. Deus disse: profetiza, profetiza. Ezequiel estava no lugar onde com certeza ele não queria, era uma circunstância que ele não queria, mas a posição dele, como Deus diz, profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhando no olho com olho. Já gostei desse negócio que a gente olha no olho, encosta o teu olho na câmera aí. Deixa eu dizer uma coisa, não é com você não, eu quero dizer com o teu coração, que muitas das vezes está cabisbaixa, muitas das vezes está triste, muitas das vezes você até quer, mas o coração está tão angustiado. Deixa eu falar com o teu coração, peraí, rapidinho, encosta aí que eu vou falar uma coisa. Coração, se posicione, bata, viva, anime, libera esse negócio e começa a pulsar. Deixa o sangue desse crente oxigenar, meu irmão. Deixa ele viver, mas se posicione. E nunca ache que o que você vive hoje é porque você está passando por algo pior. Não, o hoje é sempre melhor do que o ontem. O hoje é sempre melhor do que o ontem. Deus é Deus sobre nós. Agora preste bem atenção, vou lhe mandar uma imagem aí. Preste atenção no que eu vou lhe mandar. Todo mundo está vendo isso aí? Só que existem alguns momentos de posição que é necessário que a gente, como crente, viva. 1 Samuel 17:45. O que está escrito aí nesse 1 Samuel 17:45? Simples, a história de Davi e o gigante Golias. A Bíblia diz que Davi nem na guerra estava, primeiro lugar, nem na guerra ele estava, nem na guerra ele foi. Só que a Bíblia diz que Davi foi lá para ver os teus irmãos, quando chega lá fica sabendo que existe um gigante lá, desafiando todo o povo de Israel, o povo separado, o povo escolhido, e o povo tudo tremendo. E Davi chega e diz assim: quem é esse? Quem é esse que desafia o exército do Deus vivo? Posição. Tem muita gente que as pessoas viram na cara e falam assim: rapaz, tu não vai conseguir. Aí sabe o que a pessoa faz? Realmente. Ou se não, chega em casa e entra no quarto e chora: eu não vou conseguir, não vai dar muito certo, o negócio.
E Deus dizendo, rapaz, se posicione. É claro que você não vai dar uma rajada no irmão, né? Vai dizer, fecha a cara, irmão. Não, não é assim a conduta. Mas você dentro do teu coração, você vai dizer assim, Deus, oh Deus, perdoa. Ele não sabe o que fala. Tá achando que eu não vou conseguir? Abaí, Jesus. Mas o Senhor já disse que eu sou mais do que vencedor. Se posicione. Quando as lutas te desafiarem, se posicionem. E repare que eu frisei para vocês em 1 Samuel 17:45 aí, e que está escrito exatamente assim, ó, qual é a posição quando a luta te desafiar. E está escrito em 17:45 dessa forma, você vem contra mim com espadas, com lança, mas eu, ó a posição de Davi, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Eu não sei se você já observou o elemento fundamental dessa fala de Davi. O elemento fundamental da fala de Davi, foi a posição de Davi. Davi se posicionou de maneira que ele demonstrou que o desafio das lutas não era com ele. Ei, gigante, tu não tá me desafiando não, tu tá ofendendo a minha vida? Não, tu tá ofendendo o meu Deus. Quem vai contra você é o próprio Deus. Eu só sou o instrumento disso. Quando alguém disser para você, até mesmo você, disser para você mesmo que você não consegue, epa, você não está se autodesafiando, você está desafiando o próprio Deus. E Deus diz, consegue sim. Oh, consegue. É claro que consegue. O que Deus não pode fazer, me diga. O que Deus ele não pode realizar? E se Deus não realizou, não é porque Deus está demorando, pelo contrário, não é porque Deus ele sabe o amanhã. Se Deus disser é hoje, é agora, é agora. O que Deus precisa fazer é, antes de qualquer milagre, ele precisa te dar uma lição. Não é lição moral, ele precisa te ensinar elementos básicos e fundamentais de como você aceitar a tua vitória. Quer ver um exemplo? Chega na frente do túmulo, Lázaro morto. Já falei isso várias vezes lá na igreja. Lázaro está morto. A Bíblia diz que antes de Jesus mandar Lázaro sair, a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos para o céu e diz, Pai, graças eu te dou. Jesus, antes de operar o milagre, Jesus foi grato. Às vezes Deus ainda não abençoou a tua vida da maneira como você objetivou, porque todos os dias Deus nos abençoa. Ele não fez ainda o objetivo que você quer alcançar, porque primeiro ele tem que te ensinar a essência da gratidão. Então quando Deus ainda não opera uma coisa, é porque quando faz ainda da maneira como você arquitetou, ou você descreveu ou pediu a ele, é porque antes Deus quer te dar uma lição, não é lição de moral. Deus ele quer te dar uma lição espiritual, ele quer te fazer você entender essências fundamentais. Para que você, quando receber a tua vitória, o seu coração não te engane, não te dê uma rasteira. E você esfrie e o abandone. E você coloque as coisas materiais ou as bênçãos derramadas acima do próprio Deus, não pode. Então Deus tem que te ensinar elementos que são fundamentais para que você continue vivendo debaixo da sua graça. Isso é importantíssimo. Você precisa entender de que Deus é Deus que faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então muitas das vezes, sabe o que falta? Eu vou te dizer muitas das vezes o que falta. Tem muitas pessoas que falam muitas coisas, mas amar a Deus é um exercício que não é tão fácil assim como todo mundo pensa. Ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Mas volta e meia, o que você observa? As pessoas estão ali e de repente as pessoas o abandonam. Os abandonam. As pessoas trocam às vezes o nosso Deus, a vontade do nosso Deus, por coisas tão supérfluas. E isso não é uma atitude de amor. Já aqueles que permanecem, aqueles que continuam firmes, aqueles que estão de pé, é aqueles que abdicam de muita coisa e dizem, não, a minha alegria está no Deus Todo-Poderoso. O salmista disse isso. Olha, o profeta Asaf, ele disse uma das coisas que eu achei mais poderosas. Isso aqui é uma expressão de amor. Asaf diz, Deus, aqui tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Asaf disse, eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus.
E eu não te amo de boca. E se você for descrever, que não é essa a lição de hoje do culto de doutrina, mas se você for descrever essa simplicidade do amor, eu vou trazer uma delas, um desses critérios diz assim, ó: se você ama a Deus, ama o teu próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você faz o bem. Então amar a Deus não é tão fácil assim. É prazeroso, é gostoso, é maravilhoso. Então muitas das vezes a própria Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então muitas das vezes o que é que Deus tem que fazer? Ensinar você a amá-lo. E às vezes você precisa amar. Para você amar a Deus, você precisa reconhecê-lo. A Bíblia diz que quando Deus abençoou Jó, depois de Jó ter perdido casa, gado, filho, perdeu tudo que se imaginar, foi mendigar, Jó virou para Deus e falou assim: Deus, eu ouvia falar do Senhor, mas agora verdadeiramente eu te conheço. Mas para conhecer não era só por ouvir, precisava ter experiências, precisava ter um contato com Deus. Então muitas das vezes o que Deus precisa na nossa vida é fazer com que esse contato esteja próximo. Você necessita amar a Deus. E para amar a Deus é necessário você ter um contato com Deus, entender a Deus. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Moisés, isso é terrível, Moisés disse assim: Deus, eu falo com o Senhor o tempo inteiro, eu só vou se o Senhor for comigo. Aí Moisés diz assim: Deus, deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu ver tua face. Aí Deus fala assim: ó, Moisés, minha face você não pode ver, não é que eu não queira te mostrar, é porque se você ver, tu morre, tu não vai aguentar, tu não vai suportar. Aí Deus vira para Moisés e diz assim: mas eu vou te colocar aqui nessa fenda da rocha aqui, olha a posição de Moisés. Moisés na posição correta, na posição certa. Eu vou passar, Moisés, e você vai me ver de costa. Moisés diz: oh Deus, que privilégio, ver a ponta do seu pé já é maravilhoso, imagine as costas de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, eu tenho certeza que o coração de Moisés estava pum, 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 dizendo: meu Deus, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus. Que gloriosa, que coisa maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. E a humanidade conheceu esse mesmo Deus através do teu Filho Jesus Cristo, que veio aqui. Deus veio aqui e se revelou para a humanidade. E hoje Jesus, ele não está morto, ele está ressurreto. E hoje você enxerga Jesus através das obras, através das ações, das atitudes, através dos gestos, através das posições que nós tomamos. Deus é Deus, todos os dias. Se você viver uma vida como Deus quer, você conhece o cheiro dele, você reconhece a sua voz, você reconhece a sua presença. Em todo lugar que Deus ele se permanece, ele se permeia, você o reconhece. É você pisar no lugar, você entrar num determinado lugar e você sentir a presença de Deus, dizer: Deus está aqui. É quando você está ali triste, cabisbaixo, sabe? No canto da sua cama, chorando de madrugada, dizendo: meu Deus, e agora? Com desespero. E de repente Deus entra naquele local. Você fala: meu Deus, o Senhor está aqui. Mas para isso tem que ter relacionamento com Deus. Observa a segunda coisa para a gente adiantar, que a hora já está passando. Segunda, essa foi a que a gente falou agora, certo? Segunda, todo mundo conhece essa passagem bíblica. Conhece, rapaz. Essa passagem aí é forte, meu irmão. Como o Tito falou aqui, é forte, Tito. Ô Diácono Valdo Tito, esse negócio aí é forte, meu irmão. Porque o que aconteceu? O povo estava passando por uma necessidade muito grande. A Bíblia diz que novamente Israel era altos e baixos. Novamente Israel se distancia de Deus. E começou a entrar em decadência. Ao ponto de que as nações circunvizinhas, elas invadiam lá em Israel para roubar os seus mantimentos. Então o que o povo tinha que fazer? Estocar comida, esconder comida nas cavernas. O povo escondia comida. Era difícil, era um momento difícil. Aí o que Deus fala? O povo clama, se arrepende, clama, Deus fala: chegou a hora de entrar em providência. Mas Deus é tão tremendo. Ô Valdo Tito, Deus é tremendo, irmão. Porque Deus levanta um homem chamado Gideão, livro de Juízes, Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, ele é levantado e Deus diz assim: Gideão, vamos levantar um exército. Aí a Bíblia diz que Deus ele fala assim: pega todo homem que você puder aí, pronto. Quando chega lá, Deus começa a filtrar. Deus começa a ver qualidade. Deus não quer saber de quantidade. Deus diz: olha, peraí que a gente vai separar quem eu quero que vá para essa guerra e quem eu não quero que vá para essa guerra.
Deus ele começa a ver a qualidade. E aí a Bíblia diz que ficou 300 homens no final. 300. E eu não lembro direito, não me falha a memória de números, eu sou muito ruim em números, mas eu acho que o exército dos outros era 33 mil, acho que era 33 mil, era 3 mil. Eu sei que dava mais de 10 homens para cada homem, esse negócio era difícil, meu irmão. E começou a complicar ainda mais, porque assim, guerrear um com um eu acho que já era complexo. Imagine 10, e o pior, se o soldado do lado do exército do 300 perecesse, o 10 dele ia sobrar para alguém, meu irmão. Então o negócio ia ficar complexo. Imagine 300 homens contra uma multidão do exército. E Deus dizendo, Gideão, calma. E a primeira coisa, se você prestar com atenção lá no livro de Juízes, capítulo 5 e 6, você vai observar que Gideão não fez nada enquanto Deus não respondesse. Segunda posição importante. Nossa atitude deve preceder não, né? A vontade de Deus, foi a palavra que veio na mente, né? A voz de Deus, a ordenança de Deus, ela deve preceder as nossas atitudes. Isso é fundamental. Não tome nenhuma ação, nenhuma atitude sem Deus falar contigo. E Deus fala onde? Ó, essa Bíblia aqui é terrível. Roubaram meu carro e a Bíblia voltou dentro do carro. Foi a única coisa que voltou no carro foi a Bíblia. Nem as rodas voltou, mas a Bíblia voltou. Essa Bíblia aqui eu tenho um carinho muito grande. Olha a voz de Deus aqui, ó. Olha a voz de Deus. Deus fala aqui. Nunca tome nenhuma atitude sem você estar orientado por Deus. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Se você está norteado por Deus. E a Bíblia diz que Gideão primeiro esperou Deus confirmar. E a Bíblia diz que Gideão sonhou. E quando Gideão sonhou, Gideão chegou, acordou de manhã, chegou para Deus e falou, vamos, agora a gente vai. Deus deu os inimigos nas nossas mãos. E aí Gideão começa a organizar o negócio. Vamos organizar o negócio, meu irmão. Vamos organizar o negócio. Como? Talvez eu lá nos 300, Gideão, pelo menos consegue umas bazucas aí, porque sabe como é, né? 10 para 1, 20 para 1, nem era 10, era 100, 200 para 1, então, né? Aí Gideão fala, peraí que eu vou pegar a artilharia. O quê? Uma tocha, um jarro e uma corneta. Eu fico imaginando, Benção, naquela hora, foi 135 mil, obrigado, Benção, 135 mil, ficou pior o negócio, meu irmão. A gente morrer contra os caras, velho. Obrigado, Jean, 135 mil, que loucura. E os 300 estavam com um jarro, uma tocha e uma corneta. E no outro lado, o que é que os caras estavam? Com lança, com flecha, com espada. Aí eu imagino que os caras estavam de cá, deve ter olhado pro jarro, pra tocha, pra corneta, deve ter tido assim, rapaz, tem que ser na fé mesmo. E muitas das vezes, a gente olha para as ferramentas que a gente tem e a gente fala assim, como é que eu vou conseguir alcançar a nossa vitória com essas ferramentas? Nós não enxergamos. E aí é onde Deus diz, eu sou Deus do impossível. Eu sou o Deus que faz todas as coisas. Se Deus ele te desse a melhor ferramenta, com certeza que se você alcançasse a vitória, você ia dizer, que bom, que ferramenta boa. Mas Deus diz, olha, eu te dou a ferramenta necessária para você entender que não é a ferramenta que te dá a vitória, mas é a minha graça que alcançou a tua vida, que te faz vitorioso. Então muitas das vezes você olha para a sua circunstância e fala assim, eu não sei o que fazer. E agora é impossível, o que eu tenho não dá para fazer. Deus diz, epa, sou eu Deus de multiplicação. Sou eu Deus que faço todas as coisas. Sou eu Deus que opero. Sou eu Deus que realizo. Porque o nosso Deus, vou pegar a fala que eu estou vendo aqui, o nosso Deus é tremendo mesmo, meu irmão. O Deus é forte. E olha que interessante, para ir para a terceira e última, olha que interessante. Aí a Bíblia diz, olha que coisa, a Bíblia diz que Gideão dá essas ferramentas para os caras, velho. Qual era a posição que poderia fazer? Eles tinham duas possibilidades. Duas. Uma posição era recuar. Até porque foi dado o livre-arbítrio. Volta se você quiser. Tanto que Deus até falou antes, diga aos covardes que volte. Deus não vai te obrigar a nada. E a segunda posição vamos pegar essa ferramenta aqui e vamos na fé. Aí eu pergunto pra você, vou voltar lá pra imagem. Opa, teve uma pausa, eu voltei! Pausou aqui, deu alguma coisa aqui.
Olha o que está escrito aqui, ó. Qual a sua posição quando o trabalhar de Deus requerer a sua fé? A minha pergunta para você é: qual é a sua posição quando o trabalhar de Deus requerer a sua fé? A posição daqueles homens fez o seguinte: vou permanecer. Mesmo sendo 135 mil, obrigado, Jean. Mesmo sendo 135 mil, eu fico. Mesmo seja o mundo inteiro contra a minha vida, eu continuo. Porque a Bíblia é tão linda que ela diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda a Bíblia ainda deixa bem claro assim, ó: com seus olhos tu verás. Chegará o momento onde Deus vai manifestar a tua glória e não vai ter circunstância que for para parar a sua fé. Mas para isso você tem que ter uma posição. Não recue, continue. E a Bíblia diz, para eu finalizar esse penúltimo, para ir para o último, porque meu horário está indo embora. A Bíblia diz que Gideão fez uma estratégia, porque a posição requeria uma estratégia. É necessário que você tenha uma estratégia. Crente tem que ter estratégia. É estratégia pra tudo, meu. Você tem que ter estratégia pra tudo. Você tem que ter estratégia pra ir falar com alguém que não conhece a palavra. Você tem que ter estratégia pra agradar o seu marido, agradar a sua esposa. Você tem que ter estratégia pra cuidar do seu filho, pra educar o seu filho. Tem que ter estratégia pra tudo. Tem que ter estratégia. Você viu que até o governo tá tendo estratégia pra manter os velhos dentro de casa, os idosos dentro de casa. Tudo estratégia. Se não tiver estratégias... Vou virar vigília mesmo, mano. Se não tiver estratégias, como é que a gente vai conseguir realizar sem saber como nós vamos fazer? E aí a Bíblia diz que Gideão falou o seguinte: vai pegar a tocha, vai acender, vai colocar dentro do vaso e a corneta na mão. Na hora que eu der a ordem, tu quebra o vaso. Imagine a zoada de 300 vasos cair no chão. Tô até imaginando. Aí o povo lá embaixo deve estar pensando: é tiro. Nem arma tinha nessa época, mas eu tô viajando aqui. É tiro, né? Que coisa nova. A gente só tem espada. Que coisa foi essa, né? E aí de repente a Bíblia diz que Gideão falou: pega a tocha agora e levanta. Aí daqui a pouco levanta um bocado de tocha, 300 tochas levantando. Aí o povo olha: o que foi isso? É quando vê, é um clarão. Aí as pessoas devem ter dito: vixe, vai ser que nem Sodoma e Gomorra, tô viajando, né? Aí a Bíblia diz que por último pega a trombeta, vai. Esse uma já faz zoado, imagina 300. Aí os caras falam: e agora? Tem uma zoada vindo do céu. A Bíblia diz que os caras ficaram tão atordoados. Depois leia isso lá em Juízes. Os caras ficou tão atordoados que começaram a matar um ao outro. Ou seja, eram 135 mil contra os próprios. Agora, minha internet tá oscilando. 135 mil contra 135 mil. Que loucura, meu irmão. Estratégia. Seja um crente de estratégias. Tem estratégia de como falar com seu filho para educar a ele. Tem estratégia de como falar com seu marido. Tem estratégia de como falar com sua esposa. Tem a estratégia de como falar com seus colegas de trabalho, com seu chefe. Tem estratégia de como você conduzir a tua vida. Não dá para o crente viver às cegas. Precisamos ter estratégias. E para ter estratégias, precisamos nos posicionar. E o último. Todo mundo me ouvindo, né? Às vezes parece aqui um reconectar aqui muito louco. Vamos lá, último. 1 Reis, capítulo 19.